Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Não é clickbait, não é, não tem nada de anúncio falso. É isso mesmo, pessoal, quem diria, na verdade, é isso mesmo. Tenho até dificuldade de falar porque é esquisito. Estamos deixando a cidade de Bolonha. É isso mesmo, pessoal. Agora que vocês estão assistindo esse vídeo, nós já estaremos na próxima cidade. Mas os membros do canal Andiamo Vivati e Andiamo Classico já souberam aí dessa novidade algumas semanas atrás. É isso, pessoal, nós sempre falamos para vocês que Bolonha não seria provavelmente o nosso destino único aqui na Itália, né, de vivência. O nosso objetivo quando nós viemos aqui para a Itália foi escolher uma cidade que tivesse uma centralidade, isso seria muito importante, que fosse um nó ferroviário aqui dentro da Itália. E foi isso mesmo que a gente encontrou, né? Bolonha tem essa posição geográfica muito facilitada e também ela concentra, ela faz esse hub em relação ao transporte público, né? Daqui a gente consegue chegar em várias regiões com muita tranquilidade e conseguimos usufruir em todos esses quase 6 anos e meio de vivência aqui em Bolonha, muitos destinos que a gente nem imaginaria, né? Poxa. Então foi legal porque a gente conseguiu compartilhar muitos deles com vocês e foi uma troca excepcional. E a escolha da cidade de Bolonha como vivência foi feita de antemão, com muito cuidado. Fizemos inclusive uma experiência de 3 meses. Se a gente contar a nossa história aqui em Bolonha, já tem quase 7 anos. A gente teve uma experiência aqui, ficamos um tempo. A partir dessa experiência conhecemos outras cidades, só que a gente continuou firme, né, com a cidade. Cosmopolita, apesar de não ser uma metrópole, uma abertura mental importante. Afinal aqui tem muitos estudantes, tem muita gente de várias partes, não apenas da Itália, como outras partes do mundo. Então isso sempre foi muito legal, sempre foi muito positivo e a gente nunca se sentiu à parte aqui. Nós sempre nos sentimos como parte aqui da cidade mesmo. Lógico, tem as coisas chatas aí, burocráticas, mas como todos passam. Ao mesmo tempo que ela teve esse primeiro impacto muito positivo, nós também, por conta dessa vivência, nós também fomos muito críticos com a cidade em relação a compará-la com destinos que nós íamos a passeio. E nós já sabíamos disso, né? Que a cidade, inevitavelmente, morando aqui, a gente ia comparar a nossa grama aqui de Bolonha com a grama do vizinho. Várias vezes a gente voltava para cá e falava, pô, Elisa, tal cidade trabalha melhor isso, tal cidade é melhor isso. Mas depois a gente acabava vendo também as outras qualidades, né? Por isso que nós ficamos tanto tempo aqui e vamos agora sair de Bolonha, mas poderíamos ter ficado aqui por mais tantos anos, né? As experiências aqui foram diversas. Começamos a nossa vivência morando no centro histórico, depois passamos por um bairro muito próximo também do centro histórico. Vocês estão vendo aqui esse cenário verde aqui no bairro mesmo. Então sempre foi muito gostoso todo esse contato, né? E a cidade nos acolheu muito bem justamente por conta disso que você comentou, dessa abertura em relação a pessoas de outros locais, de outras culturas. A gente sempre teve essa conexão com a cidade e também com as pessoas que vêm aqui a trabalho ou a estudo, enfim, ou por escolha como nós. Você disse aí, a cidade nos acolheu bem. É interessante essa frase, né? E é verdade. Só que nós também procuramos sempre nos inserir aqui com tudo, né? Seja a gastronomia, a cultura, os eventos. A gente se inseriu mesmo, assim, de viver o cotidiano que eles vivem aqui. Nós não procuramos ficar à parte disso. Eu acho que isso foi importante. E a nossa ideia foi ter um período aqui, porque quando a gente viaja e vai passando por cidades, regiões e tal, você tem uma sensação que você conheceu os locais e sabe mais ou menos como que é, mas isso não é verdade. Só para vocês terem uma ideia na parte geográfica, tem gente que nem conhece isso aqui, acha que Bolonha é só aquele centro histórico medieval e é uma das cidades com mais natureza aqui no seu centro urbano. São detalhes que a gente vai contando ao longo dos anos também, porque vamos continuar fazendo materiais aqui. O fato é que o nosso planejamento era cumprir o contrato, né, de aluguel, ficar 4 anos aqui em Bolonha, ou mudaríamos para outra cidade, região, ou continuaríamos aqui. O que a gente decidiu? Continuar. Vocês lembram que a gente fez uma live até brincando com vocês, vamos mudar, e mudamos, né, do centro da cidade para um bairro. E mudamos para o bairro que a gente queria. Desde o primeiro dia, pessoal, porque a gente sempre teve esse hábito, né, de percorrer não só a parte turística, os centros históricos, mas também os bairros. Tá aí nos vídeos, né? Vocês já sabem. De outras cidades, né? Exatamente. Então, viemos para cá num período bem difícil, que foi o período de pandemia, né? Tinham várias restrições, mas a gente teve
essa oportunidade e também de viver num contexto diferente do que a gente vivia no centro, o que foi super positivo para a nossa formação mesmo como vivência aqui em território italiano, né? Porque tudo a gente vai agregando as nossas experiências e com o canal a gente foi compartilhando tudo isso com vocês. A experiência porque nós trocamos assim, fizemos pela metade a casa, né? Nosso espaço físico foi reduzido, a gente já sabia, mas para morar nesse bairro, é um bairro que tem 1 metro quadrado dos mais caros aqui em Bolonha, a gente sabia disso, e para a gente ter essa oportunidade de morar aqui, a gente teria que morar num local pequeno. E a gente tinha essa vontade de experimentar. Por quê? É mais ou menos a vida na Europa. Foi uma experiência muito importante que nos ensinou bastante, porém a gente vive, né, ainda tem mais alguns dias aqui, em um espaço extremamente reduzido. Eu não quero falar do próximo destino, do contexto, porque isso a gente deixa para um próximo material, o assunto aqui é Bolonha. Mas agora nós vamos nos mudar para um espaço um pouquinho maior, né, que é muita coisa, mas já tem um espaço significativo. O fato é que viver em Bolonha foi uma experiência muito melhor do que a gente esperava. Uma que nós aprendemos muito e também a cidade, né, o jeito de ser aqui acabou nos influenciando também para o que a gente passa para vocês e até para o nosso padrão, radar de vida. Com certeza, né? Quem já teve a oportunidade de ter uma relação, enfim, de conhecer um bolonhês ou um emiliano romagnolo, sabe que esse perfil é bem peculiar. É um perfil que eu acho que a gente, de certa maneira, a gente pegou um pouquinho disso, né, para nossa experiência, para o nosso perfil pessoal. E a gente acabou também construindo o nosso canal dessa forma. Quando a gente chegou aqui, eu lembro que isso era muito atraente pra gente, né? Ver as pessoas, qualquer um que você parasse na rua aqui em Bolonha ou até mesmo em outra cidade da Emília-Romanha, elas tinham esse conteúdo, né? Que elas passavam sobre as cidades, sobre a sua experiência pessoal. Né? Elas continuam tendo, lógico, de ter realmente segurança no que está falando e de ter essa vivência mesmo. Então, para qualquer um que você pare, sendo uma pessoa letrada ou não letrada, enfim. Exato. Não são os letrados apenas, é uma coisa assim. Bolonha é conhecida pela sua universidade, por ser a mais antiga do mundo ocidental, mas não é que só os universitários ou os professores, enfim, as pessoas ligadas à universidade que têm esse poder de você conhecer o local que você vive e essa paixão também de passar isso para o outro. Isso sempre foi muito fascinante para a gente. Exato, de colocar significado nas coisas, não viver por viver, você ter uma busca por conhecimento. Então, os eventos culturais gratuitos, que são inúmeros aqui, eles são disputados. Quando a gente chega lá, já tem um monte de gente e tal, gente da cidade. Foi uma experiência que agregou demais a gente. Eu não penso outro lugar para a gente ter iniciado a nossa vida na Itália ou na Europa. A gente não sabe do futuro, se vai continuar a vida inteira na Itália também. A experiência de viver aqui foi algo que a gente vai acabar levando para a vida, né? Porque foi realmente fenomenal. Nós já estávamos preparados para a coisa ser assim, né? Para a gente ter esse senso crítico e depois decidirmos para onde que nós iríamos. Então, vários vídeos que nós fizemos para vocês, aquela série Cotidiano Italiano, que vamos continuar fazendo, nós estávamos analisando as cidades também para nós, né? Então, é um diálogo também que servia para nós, né? Toda essa pesquisa e tal. E na verdade é que a Itália tem inúmeras cidades e vilarejos e locais incríveis, um mais bonito que o outro, um mais interessante que o outro. Então é muito tentador também pensar em uma mudança de região, pensar em uma mudança de cidade. A gente tinha essa pulga atrás da orelha até para que, se um dia, a gente não sabe, voltarmos aqui para a cidade. A gente precisa passar por isso. Então nós continuaremos aqui com a nossa relação com a cidade de Bolonha, só que essa vivência como residentes, ela termina aqui. O nosso canal nasceu 6 meses aproximadamente ali, depois da nossa chegada em definitiva aqui em Bolonha. E aí quando a gente começou a fazer os primeiros vídeos e tal, a gente percebeu que muita gente nem sabia onde era Bolonha. Mesmo as pessoas que a gente comentava, né, ali no Brasil, pronto, vocês vão mudar para Bolonha. Tá, é Toscana, né? Tudo é Toscana no Brasil, aquela coisa. Emília-Romanha, ninguém sabia. Mas a gente percebeu que muita gente veio para Bolonha, daí de inscritos do canal, porque
porque viram nossos vídeos e tal. Então a gente sempre ficou muito satisfeito com isso, de divulgar Bolonha, a região Emília-Romanha. Gente que veio passar as férias na região Emília-Romanha, isso seria impensável também, eu diria, para muita gente, porque sempre se fala nas mesmas regiões, etc. e tal. Regiões lindas, não sou contra. Estou falando que ficava uma repetição. Tem um turismo meio viciado, assim, um roteiro, né, do brasileiro. E que passa por Bolonha, mas não para. Não para, Mas agora as pessoas estão parando, que é muito legal, é muito positivo. Exato, muita gente veio para cá e gostou, né, curtiu. É um passeio quase que fundamental ali entre Firenze e Verona, que o pessoal sempre faz, ou Firenze e Venezia. É um local muito interessante para se viver. É uma cidade muito poderosa, é uma cidade que influencia questões culturais e políticas aqui dentro da Itália de maneira nacional, assim, né? De maneira assim decisiva. E é uma capital de região também, né? Capoluogo de região, que vocês sabem que é o estado aqui na Itália. Ela tem essa cara medieval, essa cara dos 1800, mas é uma cidade que se renova, ela vai apresentando novidades. Semanalmente tem coisa nova. Por mais que nós morássemos aqui no bairro, a gente tinha que se abastecer lá com o centro. Aqui tem essa questão da natureza que é também uma questão motivadora, mas para a gente se abastecer de informações e culturalmente falando, a gente sempre teve que ir lá e dar uma passada no centro para se abastecer disso. Então isso também é um indicativo do que a gente precisa para viver aqui, do que a gente gosta, da não dependência até agora de um transporte privado. A gente, né, sempre se resolveu a pé. Eu posso falar que até o fechamento desse vídeo a gente nunca alugou um carro aqui na Itália. Não que a gente não vai fazer, porque tem alguns locais que precisam, mas tem muitos que não precisam. E a gente vai continuar vivendo nesse contexto, ter uma proximidade com o transporte ferroviário na próxima cidade que nós vamos morar, em outra região, pessoal. Acreditem, a região Emília-Romanha vai esperar um pouquinho, mas a gente está sempre aqui. Vamos dizer assim, tudo isso foi se desenvolvendo com a nossa vivência aqui. Por isso que é importante, quem assim desejar, seja para o turismo, seja para a vivência, você dá um tempo para o local, porque não adianta chegar ali, só bater um cartão e voltar. Você tem que deixar a cidade dialogar com você. Exato, e ter a noção também das diferenças, não só uma diferença, mas várias diferenças entre a sua vivência turística e a sua vivência de dia a dia mesmo, né? São realidades totalmente diferentes. Então, aquele negócio que a gente comentou que nós éramos muito críticos com a cidade, era porque a gente passava 2, 3 dias, uma semana em outro destino, tudo era mil maravilhas. Quando você vive no local, tudo fica mais crítico, né? Tem mil questões que você tem que lidar. Então, você separar esses dois mundos também acho que pode te ajudar nessa percepção. A gente vai discutir muito ainda sobre essa vivência, sobre as nossas experiências. Iremos fazer comparações, né, com a próxima cidade que nós morarmos e outras que nós visitarmos. Algumas coisas acabam ficando mais nítidas com essa vivência. Com o próprio crescimento turístico da cidade, há uma gentrificação. De certa forma, nos afetou também essa gentrificação. Então, por mais que a gente fale, venham para cá passear em Bolonha, o turismo em massa acaba prejudicando, às vezes, o morador da cidade. O maior problema da cidade de Bolonha é a questão mesmo de moradia, né? Isso já há séculos, por conta da universidade, por conta dos alojamentos dos estudantes, que precisam, logicamente, ficarem alojados em algum local, né? Exato. E as condições, muitas vezes, que eles se alojam aqui na cidade de Bolonha são péssimas, né? A cidade tem um problema muito grande com essa questão de moradia. Então o que acontece? Aqui é uma bolha imobiliária muito grande e a gente observa o preço do metro quadrado que a gente pagava aqui em Bolonha em comparação com outros locais da Itália, com bastante qualidade, aqui mesmo na região norte, não estou nem falando de comparação com o centro-sul, e é um preço exorbitante que se paga aqui em Bolonha. Não é porque você vai viver melhor do que outro local. E a gente quer ter experiência em outras partes da Itália também, mesmo o sul da Itália, não pensem que não. Tem questões do sul ainda que a gente tem que estudar muito a fundo, porque essa parte de serviço pra gente é muito importante. Mas tudo é tentador na Itália, né? Tudo, tantas regiões lindas, incríveis. Essa experiência em uma cidade menor, que é o nosso próximo destino, uma cidade com menos de 50 mil habitantes. Uau! A gente vive aqui numa cidade com quase 400 mil, vamos diminuir bastante. Quando nós nos mudamos aqui para a Itália, não queríamos morar em Milano, não queríamos morar em Roma, não queríamos morar em Torino, em cidade nenhuma que fosse considerada praticamente uma metrópole.
porque nós viemos de São Paulo e a gente não queria repetir a vida ou ter uma vida paralela com o que a gente tinha, a gente queria mudar o contexto. E o que a gente já tinha percebido, que se vive bem numa cidade média e pequena, então viemos para cá. Só que a cidade não é média, a cidade é grande para a Itália, e agora a gente quer ter a experiência de viver numa cidade pequena, porém bem abastecida de serviços, e ver qual é da cidade. Assim, se no futuro a gente resolver ficar lá ou ir para outro local dessa mesma gramatura, vamos dizer assim, a gente já sabe mais ou menos como que é. Com certeza. E vocês vão acompanhar tudo isso com a gente, não tenham dúvida, mas a gente vai falar dessa cidade ainda nos próximos vídeos. Aqui é um vídeo sobre Bolonha. Senão mistura tudo, né? Exato. E a gente sai de Bolonha também deixando um convite para que vocês venham para cá, porque a cidade é fenomenal, né, venham, gente? se hospedem, formem base aqui. Vou deixar os toscanos bravos, né? Para vocês visitarem Firenze, um bom local para você hospedar é Bolonha. 35 minutos de trem de alta... Isso foi um dos motivos que a gente veio para cá. 35 minutos de trem de alta velocidade, você cai no centro de Firenze. E hoje em dia uma hospedagem em Firenze está muito caro. Você se hospeda aqui, fica tranquilo e curte Firenze, que é maravilhosa. Então, e tantos outros locais. Nos estendemos muito, mas é um vídeo que a gente precisava conversar com vocês. E o nosso canal está totalmente ligado a Bolonha e vai continuar ligado ainda há muito tempo. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos membros do canal que já sabiam aí da novidade. Nos vemos nos próximos vídeos aqui em Bolonha. Ainda vamos mostrar o bairro que nós vivemos aqui nesses 2 anos e meio para vocês. Vocês vão gostar, que o bairro é estupendo. Muito obrigado a todos e grazie mille!